Bem, então nós vamos dar início ao colóquio com o professor Menezes, que vai desenvolver sua exposição sobre o tema política econômica dos rentistas, o regime de metas de inflação e o impasse ao desenvolvimento econômico na pátria dos rentistas. O professor Menezes, ele é professor associado 4 da Universidade Federal de Alagoas. Ele atua na área de teoria econômica, com ênfase em economia política, é coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria da Dívida Pública, da Dívida. E também ele é membro do Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais da Universidade Federal de Alagoas. Professor, e tem tantos itens no seu currículo que eu vou pedir para você acrescer aquilo que você quer enfatizar e convidando o nosso pessoal para ir até o seu Lattes para saber mais sobre você. Então, com você a palavra, agradecendo muito. Para os nossos pesquisadores, a inserção desse tema como objeto de discussão e também como parte do programa Disciplina de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem também o professor, com muita gentileza, muita generosidade, ele se dispôs também a fazer um breve tira dúvidas conosco depois da sua exposição sobre conceitos e algum tema econômico que nós, como leigos, gostaríamos de ter algum esclarecimento. Foi isso que foi combinado com o professor. Professor, você tem a confraternização, o senhor tem quanto tempo aqui para nós? Quanto tempo para nós aqui? Eu acredito que eu creio que uns 40 minutos. 40 minutos. E Aham. depois, para a gente conversar com o senhor, tem algum Não, tempo? a confraternização pode esperar. Não, pode não. Então, nós poderíamos aí ter mais 40 minutos de conversa, Pode ser, pode se é ser. possível, ou mais 30 minutos, ou 20, Sem problema, sem problema. o senhor que resolve. Bom, Aham. então, professor Menezes, então, aqui, professor Ramiro, nós temos aqui a sempre honrosa presença do nosso fraterno companheiro aí de luta, nós três, são um trio que compartilha dos mesmos ideais, do mesmo senso de justiça social e nos dispomos a analisar criticamente, cada um na sua área, as, a realidade à luz das premissas constitucionais do Estado democrático de direito que rege a nossa sociedade, como está na Constituição. Essa é a nossa, entre aspas, ideologia, e é nesse sentido que nós realizamos estes debates. Professor Ramiro, então, eu passo a você uma breve palavrinha para você fazer uma pequena homenagem ao professor José Menezes, que é esse gigante da Universidade Federal de Alagoas. Vocês têm outras estradas de luta conjunta, então eu também passo a palavra para você, um minutinho aí, conforme vocês vão, para depois o professor, então, fazer a exposição dele. Muito obrigado, boa noite a todas, a todos. O professor Menezes não falou, mas ele não vai falar porque não gosta sempre de falar, mas tem pós-graduação também, né, em sua área, e muito trabalho, muito reconhecido. Depois podemos falar dessa pós-graduação que ele tem, se ele quiser, mas também é um dos fundadores de nossa rede internacional do cátedras, instituições, personalidades sobre estudos da dívida, e conjuntamente com ele começamos esta caminhada da rede. Por isso eu sempre lembro disso, e ademais a todos e a todas que estão presentes aqui. Também eu vi a presença do professor Francesco Schettino da Itália, que tem uma diferença horária muito grande,
que também é outro parceiro que estuvo junto conosco em 2019, naquele magnífico congresso que foi organizado na UFMG e, posteriormente, no Seminário da Lagoa. É somente uma honra para mim estar aqui com todos vocês, aprendendo sempre de vocês. E somente isso, meu irmão Menezes vai ser uma ótima palestra. Muito obrigado. Professor Ramiro, professor Menezes, só um instante. Professor Ramiro, você descobriu aqui o professor Francisco Schettino, que está aqui nos dando a assim honra e a mesmo. satisfação. Professor Schettino, muito bem-vindo, boa noite, aí certamente é boa madrugada, é isso, Ramiro? 13 horas. 13, quantas? Não, 23 horas lá. 23 horas. Professor Francisco, uma palavrinha para nós aqui, para nós vermos aí você, como está aí a Itália. Deve estar alguma... tá, vamos ver. Então, assim que ele manifestar, a gente dá a palavra para ele. Professor Menezes, então, com a palavra, a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar da importância de termos o ensino, pesquisa e extensão. Mas antes de qualquer coisa, de termos a universidade pública. Porque quando você me perguntou meu currículo, eu tenho que resgatar de novo. Eu estudei numa escola pública, na escola técnica, na Universidade Federal do Mato Grosso, na Federal de Campina Grande, na USP, na UFPE, e agora eu dou aula numa universidade pública. Ou seja, eu estou falando isso porque eu sempre repito isso, mas nós estamos saindo dos 4 anos mais terríveis que nós já passamos, que ameaçaram exatamente a existência de todos nós. Não foi só a existência do Estado Democrático de Direito, mas foi a existência desta grande possibilidade que é o serviço público de qualidade. E aí, só para mostrar a dimensão do que nós estamos fazendo, nós estamos aqui conversando com a UFMG, com o Ramiro e com o Kiko na Itália. Ou seja, nós temos a responsabilidade de fazer essa defesa da universidade pública, envolvendo exatamente as pessoas que sempre estiveram nesta posição. Então, atualmente, eu sou coordenador do grupo de pesquisa Observatório de Políticas Públicas, faço parte do seu grupo de pesquisa, faço parte também do grupo de pesquisa da Juliana, e coordeno o Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã, e, claro, como já disse Ramiro, faço parte da rede de cátedras. Então, eu vou agora aqui apresentar... Espera aí, não, aqui. Já estão vendo a minha apresentação? Sim. Tá, então, quando você falou dessa proposta, eu, mais uma vez, me veio o grande desafio que eu sempre gosto de participar, que é de ter que tratar de um tema relativamente complexo, próprio da economia, que seria a discussão de política econômica e dentro dos seus determinantes, mas o desafio que eu procurei aqui tentar vencer é que vocês, de certa forma, não tiveram a possibilidade de ter estudado economia monetária, de ter estudado contabilidade social, sem problema. Marx, quando começou a estudar o Capital, aliás, quando começou a discutir e construir a economia política crítica, não existia ainda a teoria marxista, ou seja, então a gente tem a nossa tarefa é exatamente essa interdisciplinaridade, é esta coisa que é fundamental para a gente, e o meu desafio aqui vai ser exatamente esse. Então, eu pensei em várias formas de fazer, construir uma entrada, depois uma outra, aí eu falei, não, peraí, a primeira coisa é o título. Vamos tentar, então, entender o que é esse título. A economia política dos rentistas, o regime de meta de inflação, o impasse ao desenvolvimento econômico na pátria dos rentistas. E aí, a forma mais facilitadora, eu acredito, de explicar o que é a política econômica é tentar mostrar o seu momento histórico. E aí, eu fui identificar exatamente o quê?
O que que existia antes de 1929? Antes de 29, nós tínhamos em vigor o quê? O liberalismo. Era a ideia do automatismo de mercado. Como é que eu faço para tirar isso aqui? Que aí eu não vejo. Acho que aperto F5, né? Não, peraí. Mas como é que eu faço para tirar isso aqui? É que eu não consigo ler. Alguém sabe? Professor Menezes. É minimizar, é minimizar. Aprendi. Que bom. Minimizar. Então, a primeira coisa a entender é que a política econômica, para ser entendida na sua dimensão que ela passou a determinar, a explicar, tem que ser entendido no momento histórico. Porque até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o liberalismo econômico. Nós tínhamos a lei de Sé, toda oferta gerava sua demanda. Nesse momento, se imaginava que existia uma mão invisível do mercado que asseguraria um ótimo social. Bastava deixar o egoísmo potencializado, que a mão invisível levaria ao equilíbrio. A crise só seria possível, na visão deles, se o Estado ocupasse um papel forte na economia. Para eles, o Estado deveria apenas controlar a oferta de moeda para se evitar a inflação. Aqui, quase todos eram liberais. Depois da crise de 29, depois da crise da Bolsa, tivemos a eleição de Roosevelt. Tivemos o exercício da política econômica baseada em Keynes. E no momento em que os gastos públicos foram colocados como forma de se assegurar a reprodução do capital por conta e risco do Estado. Ou seja, até então, se imaginava que não havia necessidade, já que se imaginava uma situação ideal, o capitalismo não tinha crise, tudo que se produzisse seria consumido, a mão invisível resolveria tudo, não havia necessidade e não havia imperfeição dos mercados. Então, não havia necessidade de intervenção. E a política econômica, ela nasce com esta intenção, ou seja, qual é o cenário que se encontra. Então, a política econômica tinha como que objetivo, na verdade? A política econômica tinha como objetivo o pleno emprego. Aliás, não, deixa eu só lembrar aqui, desde os anos 1930 a 1980, a política econômica ela tinha um objetivo bem claro. Ela tinha como objetivo o quê? Assegurar o pleno emprego. Então, o que significa isso? O objetivo da política econômica era criar as condições para que não ocorresse uma nova crise. A preocupação de Keynes não era evitar uma situação de boom e uma situação de crise. A política dele era justamente o quê? Intervir com a mão estatal para evitar que houvesse uma crise ou uma expansão exagerada da economia. Então, depois de 1980, o que vai acontecer? Nós temos uma política monetária, aliás, depois de 1980, entra o quê? A fase neoliberal. E aí, a política econômica, ela vai estar subordinada a um outro objetivo. Se o objetivo da política econômica pós-30 era o pleno emprego, especialmente durante os 30 gloriosos, depois de 1980, quando nós temos o início do neoliberalismo, o objetivo da política econômica é o quê? É a estabilização dos preços, é conter a inflação. Então, nós vivemos um momento em que a política econômica determinava que a política monetária seria de juros baixos. E, a partir dos anos 80, a política econômica ela está subordinada à política monetária de fazer o quê? De controlar os preços. Então, o que nós tivemos? Com isso, a política monetária de juros altos enquadrou e limitou o papel da política econômica ao objetivo de conter a inflação. Agora, quase todos voltaram a ser neoliberais. E a taxa de juros nos Estados Unidos chegou a 20% ao ano. E o neoliberalismo passa a redefinir as funções do Estado, onde se prioriza o pagamento do serviço da dívida e se privatiza ou liquida os serviços públicos. É isso que eu considero como política econômica dos rentistas. Na minha tese de doutorado, defendida na USP, orientada por Oswaldo Podiola, eu pego esse conceito inspirado em Nicolai Bucari, que falou da política econômica dos rentistas. Então,
essa política econômica dos anos 80, ela não tem mais a mesma característica que ela teve na sua dimensão keynesiana, que era exatamente o quê? Conter a recessão, restabelecer as condições de lucratividade privada. Então, esse é o fundamental. Nós estamos falando aqui de um momento histórico em que a política econômica, que nasce a partir de Keynes, não tem mais a perspectiva de crescimento ou de desenvolvimento econômico, mas tem como orientação a estabilidade dos preços. E aí, para entendermos melhor, nós temos que ver exatamente o seguinte: a política econômica teve nascimento na tentativa de conter os efeitos da crise de 29. Roosevelt foi eleito como um reformista. Em seu discurso de posse, no lado externo do Capitólio, ele afirmou que que a nação, através de uma cadeia de rádio, deve haver supervisão estrita em todos os investimentos, bancos e crédito. A especulação com dinheiro alheio deve terminar. Ou seja, Keynes tinha como objetivo o quê? Conter o que ele chamou de um dilema dos anos 30, que era o quê? A eficiência marginal do capital estava em baixa. Ou seja, o rendimento do capital que era investido era muito baixo. Então, o que se acontecia? Ninguém queria reinvestir. Qual era a preocupação de Keynes? A preocupação de Keynes é que houvesse um investimento, porque o investimento ele vai influenciar no consumo, ele vai influenciar através do aumento do consumo, ele vai influenciar em toda a recuperação da economia. Então, o que vai acontecer? Ele coloca o Estado como elemento estabilizador, ou melhor, ele admite que não existe uma perfeição de mercado. Ele é contra a ideia do automatismo de mercado, da mão invisível. Ao contrário, não é ele que está dizendo, é a realidade que diz, olha, a fase liberal, em que tudo estava liberado, levou à crise de 29, levou a uma crise de superprodução. Então, essa é uma coisa muito importante. A Casa Branca, o presidente mandou que a Bolsa de Nova York fechasse por uma semana. Imagina, quando Roosevelt, que vai implementar essa política chamada New Deal, ele suspende a Bolsa por uma semana. O que é a Bolsa? A Bolsa é a ideia da mão invisível, que não se preocupem os agentes investindo de forma, como se imagina, nos seus desejos de acumulação, automaticamente há uma mão invisível que garante esta estabilidade. Então, ele vai propor uma intervenção chamada New Deal. Esse New Deal vai criar um conjunto de agências e vai procurar fazer o quê? Foi criada para quê? Para combater o desemprego. O PIB, o Produto Interno Bruto, estava em queda brutal. O setor siderúrgico estava com queda de mais de 40%. A economia estava em colapso completo. Ou seja, a ideia do automatismo de mercado se mostrou totalmente anacrônica. Então, essa ideia da reconstrução é que vai ser colocada por ele. Foi criada para combater, ajudar os desempregados, e conseguiram criar frente de trabalho para que pudesse receber pelo trabalho prestado. E não tiveram esmola, e não viverem de esmola pública. O New Deal foi um programa de recuperação da economia dos Estados Unidos após a quebra da Bolsa de Nova York. O programa pretendia a intervenção do Estado na economia. Então, falarmos de política econômica é reconhecer que o Estado, que a iniciativa privada, que o mercado não é capaz de eliminar os problemas gerados por ele mesmo. Então, o programa pretendia ampliar a intervenção do Estado ao regular as transações econômicas. A política econômica que ele propunha era para que o capital voltasse a se reinvestir e não ficasse em títulos, porque ele condenava, Keynes defendia a eutanásia do rentista. Para ele chamou isso de preferência pela liquidez. Essa preferência pela liquidez, no momento de incerteza, fazia com que as pessoas simplesmente aplicassem, porque era mais seguro. Então, o que ele vai fazer? As ações do New Deal seguiu as ideias de Keynes. A crise de 29 provocou o derretimento da economia dos Estados Unidos e o empobrecimento de muitos estadunidenses, mas não é só isso.
A crise de 29 colocou em xeque a propriedade privada, porque a propriedade privada ela não basta ser somente defendida juridicamente, ela tem que se reproduzir, e para que ela se reproduza, tem que gerar lucro, porque se não gerar lucro, ele não reinveste, não reinvestindo, você não contrata trabalhadores, você não contrata instalações, você não compra máquinas, você não aumenta, não permite a economia girar. Então, o efeito do New Deal colocou em xeque completamente as ideias liberais. Então, esses elementos que nós precisamos entender para entender o que é o nascimento da política econômica e qual é o seu objetivo no sentido keynesiano, não no sentido que depois vai ser colocado a partir de 1980. Então, a política econômica ela vai ter vários elementos. Um deles, a política monetária, a política fiscal, que é justamente como é que eu vou gastar, como é que eu vou, aonde é que eu vou colocar esses recursos. Outra coisa é a política cambial e a política de rendas. Mas a política fiscal aqui, qual é o princípio de Keynes? Keynes considera que no momento em que os agentes privados não querem investir porque a eficiência marginal do capital é muito baixa, a preocupação dele é exatamente o quê? Que o Estado fosse o elemento fundamental para, através de uma política de gastos, ele chamou de estímulo dos gastos públicos, para estimular a economia. Então, o que vai acontecer? Você vai estimular a fazer uma hidrelétrica, você vai investir em saúde, educação, você vai investir num conjunto de fatores que vão permitir a geração de emprego. Porque a preocupação principal dele era combater o desemprego, porque com mais de 30% da população desempregada, isso significava que eles não estavam consumindo. Não consumindo, as fábricas não podiam produzir. Então, a primeira coisa é que a política econômica tem tudo isso aqui, mas dentro dela pode ser também uma política industrial. A política industrial é por onde o Estado vai estabelecer uma barreira tarifária, uma política cambial, é onde ele vai estabelecer, no caso do Brasil, o BNDES para financiar, no caso, você vai usar os bancos públicos. Então, a política de desenvolvimento, ela tem uma política de inovação, ela tem um investimento em ciência e tecnologia. Então, olha só, a política monetária, ela é o elemento decisivo dentro da política econômica, e ela tem duas modalidades principais. A primeira é uma política monetária expansionista. O que significa isso? Você trata de elevar o volume de dinheiro em circulação. O objetivo é o quê? Estimular a atividade econômica. Para tanto, o que você tem que fazer? Reduzir a taxa de juros é o caminho. Todavia, a redução da taxa básica de juros tende a reduzir o rendimento dos capitais que estão aplicados. E aqui nós vamos ver que a política econômica não é uma coisa neutra. A política econômica que está determinada, está dependente da política monetária, ela tem também um conflito de classe. Por quê? Para você fazer a economia crescer, você tem que baixar a taxa de juros. Só que baixar a taxa de juros significa reduzir o lucro dos bancos, porque são os bancos que compram os títulos da dívida pública. Então, esse é o conflito fundamental. Por quê? Porque não interessa a eles. Entretanto, o setor produtivo tende a ser favorável, já que o que facilita o crédito para a produção e para o consumo. Geralmente ocorre logo após a ocorrência de uma crise ou recessão. Aí nós temos outro tipo de política monetária, que é a política monetária contracionista. É essa política monetária que nós estamos vivendo no Brasil e em parte dos países subdesenvolvidos. Contracionista significa o quê? Significa você diminuir o volume de dinheiro em circulação, visando desacelerar a atividade econômica. Mas aí eu pergunto, como é que se faz uma política contracionista quando o nosso PIB está há seis anos sem crescer, sem gerar emprego? Então, o instrumento, para tanto, significa o quê? Elevar a taxa de juros. Elevar a taxa de juros significa o quê? Que o Estado vai ter que pagar mais juros para rolar a sua dívida. Então, ele vai ter que pegar mais dinheiro do seu orçamento para pagar juros. Tal iniciativa acaba por aumentar a dívida pública, encarecer o crédito e reduzir a atividade econômica. Eu fiz esse exercício agora, eu dou a economia monetária para os alunos, e aí eu disse o seguinte, olha, subiu a taxa de juros, o que vai acontecer? O crédito fica mais caro.
que a população vai dizer? Eu não vou comprar mais. A população não comprando, a loja vai dizer o seguinte, eu não estou conseguindo vender. Aí ela vai ligar para a fábrica e dizer, olha, eu não estou conseguindo produzir. Aí a fábrica vai dizer, então eu vou ter que diminuir a atividade a produtiva. Então eu vou ter que diminuir o número de emprego, contratar menos matéria-prima, produzir menos. Ou seja, essa política contracionista, ela favorece ao banco. Por quê? Porque ela, ao elevar a taxa de juros, o Estado paga mais juros, os bancos ganham mais dinheiro. O instrumento, esta é a política monetária surgida no regime de metas da inflação, que é parte do meu título. Ou seja, de 1994 até 99, nós tivemos a âncora cambial, chamada de Plano Real. Mas em 99, quando acabou a âncora cambial, nós passamos a adotar o regime de meta da inflação. E esse regime de meta da inflação, ele tem uma inspiração monetarista. O que significa isso? Significa que toda vez que a inflação chegar a um patamar, você eleva a taxa de juros para conter a inflação. Mas aí tem uma coisa que também eu faço durante a minha disciplina. Eu procuro saber o que determina a inflação. E hoje, no Brasil, atualmente, nós temos dois componentes principais, que era o preço do combustível indexado ao dólar e ao preço do petróleo, e o fato de que a inflação principal vem dos alimentos. O Brasil é um grande país exportador, produtor de alimentos e exportador de alimentos. E esses alimentos não ficam aqui. Por quê? Porque o Brasil tem que gerar dólar. Então, o que significa isso? Nós temos que identificar qual é a causa da inflação, mas parte da causa da inflação também deriva da privatização dos direitos dos serviços públicos. Quando o serviço público começa a ser privatizado, as pessoas passam a usar mais saúde, mais educação, mais previdência, e tudo isso significa o quê? Isso entra no cálculo da inflação. Então, essa política monetária surgida a partir de 99, ela tem inspiração keynesiana. E qual é a explicação da inflação para eles? Para eles, a explicação se dá quando aumenta a quantidade de moedas. É uma concepção que vem de Friedman, vem de Hayek, e que é a inspiração principal. O que você faz, então? Supondo que a inflação é gerada pelo aumento do volume de dinheiro de circulação, você acaba elevando a taxa de juros. Quando você eleva a taxa de juros, quem ganha com isso? Os bancos. Então, trata-se de uma concepção monetarista que vê na expansão monetária a única explicação da inflação. Tal ideia acaba por subordinar a política econômica. O que nós temos aqui é o que eu falei inicialmente. A nossa política econômica, que deveria ser aquela que no momento de recessão você procurasse restabelecer a atividade econômica, o que nós temos aqui é que isso não pode acontecer, porque a taxa de juros tem que ser elevada para combater a inflação. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Aqui em 1980, para combater a inflação, eles usaram essa teoria e elevaram a taxa de juros para 20%. Então, com isso aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, a partir daí, parte da riqueza privada nos Estados Unidos passou a estar, aqui o vermelho aqui é a esfera financeira, e o azul é o PIB. Então, o que nós tivemos? Parte da riqueza vai para a esfera financeira, passa a comprar títulos da dívida pública, e aí você tem o quê? Um mundo de rentismo, e a atividade econômica vai caindo. Aqui fica bem mais claro o que eu acabei de dizer. A partir de 1949, a taxa de lucro, taxa de juros básica e a taxa de juros das grandes corporações. Percebam aqui, esse preto aqui é a taxa de lucro. Até 1976, a taxa de lucro era maior do que a taxa básica aqui dos Estados Unidos. É a taxa básica que rola a dívida pública. O que vai acontecer a partir de 79? Olha, taxa básica é um componente fundamental da política monetária. A primeira coisa que você vai estabelecer é a taxa que o Estado vai usar para rolar a dívida. E essa taxa básica, ela vai determinar as demais taxas. E quando eleva a taxa básica, as demais taxas também sobem. Então, o que nós vamos observar aqui? O que nós vamos observar, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, é que a taxa de lucro foi caindo e a taxa básica foi subindo. Então, esse momento aqui é o que eu chamei de política econômica do rentista. Ou seja, grande parte da riqueza privada está
em título da dívida pública, ou aplicado em ações, ou aplicado em várias formas de produtos financeiros. Então, isso aqui vai levar ao que, agora há pouco eu mostrei, da... Professor Diga, Menezes, estou falando muito dá rápido. licença um pouquinho. Você está passando os slides, porque nós estamos no primeiro ainda, aqui. Eu estou passando. Pois é, aqui não sei se os demais estão vendo isso, mas não está rodando aqui Não, os não está passando. Só para mim? Que egoísta, hein? Para a gente ainda está no slide que tem um título assim: A Crise de 1929, Depressão dos anos 1930 e Política É o primeiro, Keynesiana. é o primeiro slide, Então, o que que eu faço agora? Eu não sei. Eu coloco o ESC. E agora melhorou? Agora Tá atualizou. está no PIB Nós Ah, estamos então eu lá vou no ter que nível da repetir. Vamos lá. riqueza. Aqueles Vamos lá. outros nós não vimos, não. Então, vamos lá. O que eu estava mostrando para vocês agora era exatamente isso aqui, ó. Não, deixa eu voltar aqui. Era isso aqui, ó. A taxa de juros americana, ela chegou, em 1980, a 20%. Então, nesse momento, a taxa de lucro era 9%. Então, muitos capitais foram aplicar no título da dívida pública. E é o que eu mostrei aqui agora. Olha só. Aqui, o vermelho é a esfera financeira. São as aplicações em título da dívida, são as várias formas de aplicação rentista. E o PIB é o azul. Percebam que vai tendo uma separação entre um e outro. Agora, aqui é o que eu falei agora há pouco. A taxa, o preto aqui é a taxa de lucro. Esse marrom é a taxa básica dos Estados Unidos. Então, de 1949 até mais ou menos 70, 80, a taxa de lucro era maior. Então, o capital ia para a atividade industrial. Quando a taxa de juros subiu para combater a inflação e rolar a dívida pública, os títulos americanos passaram a ser mais rentáveis. Então, isso aqui é que eu chamei de política econômica dos rentistas. Por quê? Porque é uma política econômica que não tem mais como horizonte a expansão da atividade econômica, a geração de emprego. E aqui começa a desindustrialização dos Estados Unidos. Então, bom, agora, eu quero voltar à questão da crise. Porque se eu estou falando de política econômica, eu tenho que ver exatamente qual é o momento histórico em que ela ocorre e quais são os elementos que levaram à crise. Então, olha só, a Primeira Guerra Mundial, houve o favorecimento das indústrias americanas. Por quê? Porque a Europa estava em crise, em guerra, e os Estados Unidos estavam produzindo alimentos, armas, e foi o grande centro financeiro. O que nós vamos ter? Nos Estados Unidos, nós tivemos o quê? O aumento da oferta de emprego na indústria, a ampliação do consumo interno, a produtividade elevada, a dependência do mundial da economia dos Estados Unidos. O American Way of Life é o modelo que vai ser pensado. Aí nós tivemos o quê? As consequências. A crise econômica, falência dos bancos, crise social, desemprego, crise política, intervenção do Estado, aumento do nacionalismo, menos tolerância, e depois nós tivemos o quê? A Segunda Guerra. Reflexo no Brasil, redução drástica do consumo de café e a crise na economia brasileira, déficit na balança comercial, e nós tivemos o quê? A Revolução de 30. Eu estou colocando isso porque sempre quando tem uma incerteza na reprodução do capital mundial, isso leva também a mudanças políticas. Ou seja, a eleição de Roosevelt e a subida de Vargas significou o quê? A decadência política do setor cafeeiro, que foi impactado com a crise. O que vai surgir depois? Vai surgir o New Deal, medidas intervencionistas para a recuperação. Durante a crise, nós tivemos o quê? A falência elevou a bola de neve, desemprego, alto índice de suicídio, o liberalismo econômico, o próprio mercado se regularia, isso aqui eu já falei. Então, aqui é mais para mostrar o que vai ser a política econômica. Ela não é só a política econômica de intervenção do Estado. A partir daí, houve a regulamentação de tudo que nós tínhamos até 1980. Regulamentação da Bolsa, regulamentação de todas as políticas sociais. Então, deixa eu ver aqui. Bom, isso aqui, de certa forma, o que nós tivemos? A crise, a especulação na Bolsa, redução das importações, está repetido.
Então, aqui é uma cena do desemprego. O desemprego era o maior problema. Quem quiser assistir sobre isso, tem um filme chamado Vinhas da Ira. Codiola até me passou esse livro na época que eu estava na orientação dele, que mostra exatamente o que significou para a economia, que já era a maior do mundo, o desemprego. Aqui era o conflito que passou a existir, porque aqui houve uma perda gigantesca, até Charlie Chaplin perdeu muito dinheiro. E aqui, os capitalistas não queriam reinvestir. Por quê? Reinvestir na crise significa correr mais risco ainda. E aqui é o seguinte, aqui nós temos a meta de inflação, que começou em 99. Percebam aqui, ó, nós temos aqui a inflação efetiva, que é o vermelho, e a meta de inflação. Ou seja, em muitas vezes, a inflação efetiva foi maior do que a meta de inflação, mas é exatamente essa meta de inflação que é o limitante para a política econômica no sentido desenvolvimentista. Então, outra coisa que eu queria destacar bastante é que, durante esse processo, houve um processo de endividamento. E aqui, o que nós podemos ver? Se nós olharmos de 97 até 2017, a arrecadação federal foi maior do que os gastos federais se excluirmos o juro da dívida. Por quê? Porque o que vai acontecer é que, fruto da política de contenção, da política de combate, melhor, fruto dos anos 80, o que nós tivemos? A dívida pública explodiu. E aí se constituiu o que se chama de crise fiscal e financeira. Mas ela só existe se tiver a dívida, porque senão não existiria. Numa política econômica, você pode também ter como elemento importante para ela uma política tributária. E no caso aqui, o que você pode fazer? A política tributária ela pode ser progressiva ou regressiva. Nos países desenvolvidos, a política econômica tinha como alicerce uma política monetária tributária progressiva. Cobrava-se mais impostos dos mais ricos. No Brasil, a política tributária, que saiu de 29 em 99 para 36, ela é regressiva, significa que os mais pobres pagam mais impostos, e esses impostos vão para a política de juros. Aqui, eu sempre mostro esse gráfico, porque quando você está falando de política econômica, um dos principais problemas, e isso está no artigo 3º da Constituição, que diz que cabe ao Estado combater todas as formas de desigualdades sociais regionais e criar elementos para gerar o desenvolvimento de forma a assegurar a todos as condições mínimas de sobrevivência. Isso aqui é para ilustrar como que, no estabelecimento de uma política econômica e de política de juros altos, ela acaba favorecendo esse lado aqui da piscina, esse lado da riqueza, que é o que tem acontecido cada vez que se eleva a taxa de juros. Aí, eu queria só para ilustrar que, quando nós falamos de política econômica, nós temos que ver que uma das principais preocupações é o que Keynes chamou de restabelecer a propensão a consumir. E, nesse sentido, a gente tem que ver qual é o patamar de renda da população. E aqui eu tenho um caso de Alagoas. Para se ter uma ideia, Alagoas tem, em 2010, 3 milhões de habitantes. Existem 1 milhão e pouco de 10 ou mais anos sem rendimento mensal. Então, quando você fala de política econômica, você tem que ter uma política de geração de emprego e renda, porque esse segmento aqui, 1/3 da população, não tem nenhum rendimento. Os que recebem até um salário mínimo é em torno de 1 milhão, que agora é R$1.212, são 995. Ou seja, quase 1/3 da população de Alagoas ganha até um salário mínimo. Os que ganham de 1 a 2 salários mínimos são mais ou menos 303 mil pessoas. De 2 a 3, você tem 77 mil. E que ganha de 3 a 5, 64 mil. Então, isso aqui vai mostrar o quê? Que quando você está falando em política econômica, nós temos que ver qual é o quadro socioeconômico que nós temos. E o que nós temos aqui em Alagoas é que
450 mil famílias, isso é dado antigo, recebem Bolsa Família. Então, aqui, nós estamos falando exatamente o quê? De um indicador de pauperização. Em Alagoas, mais ou menos 2/3 estão numa situação de pauperização. Quando nós falamos em política econômica, e quando nós estamos falando também de uma política comercial, como é que nós vamos pensar em impulsionar as empresas se a capacidade de consumo é tão pequena, se o mercado interno é tão pequeno? Então, quando falamos de política econômica, nós temos que saber exatamente que, para que as empresas possam investir, é necessário que haja uma política de geração de renda, de discussão da propriedade e de criar mercado interno, porque esse é o problema principal. E olha só, eu apresentei na anterior, mas isso aqui vai mostrar que dentro da discussão de política econômica, nós temos que ver a trajetória da indústria. E eu esqueci de tomar água, não pode. E aqui que nós vamos ver. Em 47, a indústria participava em 11%, em 56, em 13%, em 61, em 16%, 64, 16%, 79, 19%, 85, nós temos o que aqui? 21%. Aí veio a abertura econômica, que foi... O que significou o Plano Real? O Plano Real significou uma mudança completa da lógica da política econômica. Até então, a política econômica ela tinha como pressuposto o modelo de substituição das importações. Então, o Estado criava mecanismos para substituir as importações. A abertura econômica fez com que muitas empresas fechassem. Fez com que a participação da indústria, que tenderia a gerar mais emprego, foi caindo. Em 99, 17, no Plano Real, 16, aí depois 16 e agora 10% em 2014. Então, para falarmos de política econômica, nós temos que ter indicadores econômicos e sociais para termos uma noção exata do que nós queremos fazer dessa política econômica, quais as classes que nós pensamos fazer qualquer coisa. E a política econômica que vai surgir a partir de 1994, com o Plano Real, é a política econômica do rentista no seu extremo, porque aqui a preocupação principal era o quê? Abrir a economia, priorizar o pagamento da dívida. Olha só, aqui nós podemos ver, nós precisamos saber, inclusive, qual é a trajetória dos gastos sociais, porque na visão de Keynes, os gastos públicos tendem a ser o elemento de retomada da atividade econômica. Só que aí tem um detalhe. Quando nós estamos falando de gastos públicos, nós temos que diferenciar gastos sociais e até mesmo investimento produtivo com os gastos financeiros. Então, o que nós vamos observar é que a partir de 50, os gastos passaram a se elevar, mas a partir de 60, 80, os gastos financeiros passaram a ser componentes do gasto público. Então, é importante saber desse elemento para discutir política econômica. Aqui, eu falei da versão anterior, mas é muito importante. Quando nós falamos de política econômica, nós precisamos saber como é que está a caracterização da economia brasileira e as suas regiões. O que nós vamos perceber aqui? A região norte, que é grande parte do território, ela contribui com o PIB 5,3%, o centro-oeste, 9,4%, o nordeste, 13,9%, o sudeste, 54%, e o sul, 16%. Por que isso é importante? Porque daqui vai vir também a carga, o volume de impostos. Então, a região sudeste, ela é uma região que até o início do século XX, era uma região produtora de café. E graças à política econômica, especialmente de Vargas, que foi a introdução do Estado, que houve aquela auditoria, que houve uma política de substituição das importações, São Paulo e Sudeste acabou sendo uma região que se industrializou, mas se industrializou em grande parte com o apoio do Estado. Então, a política econômica que surgiu daí, ela baseava em quê? No capital estatal, na Eletrobras, em todas as empresas estatais.
E aqui é um elemento muito importante, porque se nós estamos falando de política econômica, e por sua vez de política monetária, e por sua vez de política tributária, e de todas as que eu falei, que são componentes da política econômica, nós precisamos saber como é que é gasto esse dinheiro. Nós já sabemos que essa receita, esse fundo público, ele é constituído majoritariamente com imposto de pobre. E olha só, 50,78% do orçamento público é destinado a juros e amortização da dívida. Previdência Social, 19%, trabalho, agricultura, 0,43%, segurança pública, 0,6%. Ou seja, aqui nós podemos afirmar que a política econômica nossa estabelece ao fundo, ao dinheiro vindo dos impostos, como obrigação principal o quê? Pagamento dos juros. Quem é que compra os títulos da dívida pública, majoritariamente? São os bancos. São os bancos que ganham com a política de juros altos. E o que significa você pegar metade do orçamento? Significa que aqui está definindo qual é o rumo da política econômica. Por quê? Você está cobrando juros altos, e juros altos favorece a quem? Favorece àqueles que ganham com essa função, que na prática seria o setor financeiro. Os demais setores, seja privado, micro ou agricultura familiar, qualquer coisa, todos esses são sacrificados. Então, aqui fica claro que para a política econômica ser analisada, nós temos que entender como é que se dá a distribuição. E aqui, uma coisa importante também é sabermos do salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo é parte fundamental da ideia, não é só de restabelecer ou de eliminar a insegurança alimentar. É também a forma de você assegurar mercado interno. Porque para o funcionamento da economia, da política econômica, você não só tem que estimular a atividade econômica, você também tem que estimular o consumo. E aí, é claro, se o salário mínimo, perceba só, que o momento de máximo salário mínimo que nós tivemos aconteceu em seguida o golpe de Jango. Então, o que vocês podem perceber? Que também, quando há o golpe parlamentar de 2016, o salário mínimo tinha se restabelecido. Por quê? Porque isso aqui estabelece quem ganha e quem perde na distribuição da riqueza. Deixe-me ver. Olha, aqui, para vocês terem uma ideia, aqui é a evolução, a variação do PIB. Então, o que nós vamos observar? Que a política econômica, pós anos 30, ela foi gerando taxas de crescimento muito mais altas. Então, o regime militar, a partir de 64, ele teve uma taxa de crescimento, mas a fase anterior, que era do nacional-desenvolvimentismo, ela teve taxa de crescimento média mais elevada. E olha só aqui, ó, é exatamente na política econômica do rentista, que é quando o horizonte da política econômica não é mais ao pleno emprego, não é mais ao aumento da atividade econômica, mas é simplesmente assegurar o pagamento da dívida, nós vamos ver exatamente que a atividade econômica não cresce. Não cresce por quê? Juros, aquilo que eu já falei. Bom, eu vou pular isso aqui, porque isso aqui... E aqui, para vocês terem uma ideia agora, do quem é que ganha com a política econômica do rentista que estabelece limites, ou que controla a política econômica. Vamos ver aqui. Rentabilidade do Itaú, Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil, versus Banco dos Estados Unidos. Vocês podem perceber que o Brasil oferece uma rentabilidade para esses bancos muito mais alta do que nos Estados Unidos. Então, isso aqui mostra exatamente que a política monetária, surgida especialmente a partir dos anos 80, que é simplesmente a política de juros altos, ela só favorece ao setor que eu já havia falado. Olha só isso aqui, ó. O lucro dos bancos e lucro das empresas. O que nós temos aqui? O azul é o lucro dos bancos, o vermelho é a indústria de transformação. Percebam que o lucro dos bancos é cada vez mais elevado, e da indústria de transformação é cada vez menor. Por isso, aquele gráfico que eu mostrei lá atrás, deixa eu só voltar a ele, aqui, ó. Por isso é que você vai explicar por que a indústria passou a ter cada vez menos papel na transformação, no PIB, no Produto Interno Bruto. Deixa eu voltar aqui. Antônio, eu já falei quanto tempo?
esse tema eu me empolgo, se deixar. E olha só, a política econômica do rentista, ou dos Seu rentistas... microfone, professor Antônio. Ah, sim. Desculpa aí, professor Menezes, são 20 horas Oh. agora. Fique à vontade, pode falar o tempo que precisar, viu? Não, mas eu já vou terminar daqui a pouco, porque eu quero, na verdade, fechar isso aqui para que vocês tirem dúvidas de conceitos. Mas, então, para fechar, a política econômica do rentista, tendo como objetivo os juros altos, que compromete a agricultura familiar, que compromete a atividade produtiva, que compromete o consumidor, que compromete os cofres públicos, porque é mais dívida pública a ser paga, ela vai refletir também naquilo que eu já falei agora há pouco. O lucro dos bancos passou a ser cada vez mais alto. E isso significa o quê? Que hoje, quando nós falamos assim, o mercado não aceita a proposta do Lula de priorizar a Bolsa Família, o que são os mercados? Eu orientei uma monografia lá em Santana do Ipanema, e esse aluno, o Otaviano, ele tem dados que mostram que grande parte da Bolsa de Valores são bancos. Então, quando você faz qualquer política que ameace esse gasto maior com juros, já que os bancos são aqueles que compram o título da dívida pública, então aí eles ameaçam e dizem, o mercado não quer. Mas, na verdade, o que nós estamos falando ali? Nós estamos falando ali do capital aberto, que a maior parte é banco, porque grande parte do capital no Brasil não é capital aberto, não está na Bolsa. Então, bom, isso aqui E olha só, a coisa mais clara do que eu estou falando é que aqui nós temos a dívida pública em relação ao produto interno bruto. Podem perceber aqui que a partir dos anos 80, quando a taxa de juro passou a ser cada vez mais alta, nós tivemos a dívida pública cada vez mais elevada. E isso aqui significou o quê? Se vocês olharem no PIB, deixa eu só mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui. Olha só, o que nós vamos ver é que quando mais se pagou de dívida pública, quanto mais ela cresceu, menos a economia cresceu. Olha só, isso aqui é perfeito para a explicação que eu estou tentando colocar. Então, aqui vem a confirmação do que eu tenho falado, que eu falei durante essa exposição. Juros reais. O que é juros reais? Você tem juros nominais e juros reais. Juro real é quando você tem a taxa, por exemplo, a taxa de juro é de 15%, a inflação é de 10%. Essa diferença de 10 para 15 é o que se chama de juro real. Juro real é o que você ganha e que a inflação não retira. Então, a partir dos anos 80, 90, aliás, quando introduz o Plano Real, os ganhos reais do juro do Brasil foram cada vez maiores. Então, significa o quê? Que a política econômica do rentista, ela transformou, permitiu que grande parte das empresas privadas não investisse na sua própria atividade, mas que comprasse título da dívida pública. Então, o que nós temos aqui é a confirmação disso. Aqui nós vamos ver, o gráfico apresenta a média móvel do crescimento, e agora vocês podem ver aqui, ó, de 1923, as taxas de crescimento maiores, elas vão acontecer aqui, mas a partir de 1980, isso aqui eu já falei de certa forma. E aqui é só para repetir aquele que eu já falei. Política expansionista, a taxa básica cai, aumenta. Quando a taxa básica cai, facilita o crédito. Facilitando o crédito, facilita o investimento. Facilitando o investimento, você gera mais emprego. Gerando mais emprego, você gera mais consumo. Gerando mais consumo, as indústrias investem mais. Então, isso aqui é exatamente a política atual, ela é o quê? Contracionista. Contracionista, você eleva a taxa de juro, você aumenta a oferta de títulos, significa o quê? Que mais pessoas vão procurar título porque a taxa de juros é maior, e esse dinheiro não vai ser direcionado à atividade produtiva. Taxa de redesconto, você cria dificuldade para a operação na operação do mercado interbancário, e você acaba reduzindo a circulação. E o depósito compulsório, você reduz, você retira dinheiro da circulação. E aqui
é para mostrar um elemento fundamental, que eu já havia falado anteriormente. Para falar de política econômica, eu tenho que fazer um estudo bastante profundo, analisando os indicadores internos da economia, indicadores externos, atividade econômica, contas públicas, preços. E aqui, olha só, 41% da população brasileira ganha até um salário mínimo. Eu tinha falado de Alagoas, mas aqui nós vamos ver que 41% ganha até um salário mínimo. De 1 a 2 salários mínimos é 30%, de 2 a 3 é 10,5%. E aí, isso aqui é só para ilustrar a gravidade da política econômica que nós estamos tendo aqui. E aí, para fechar, eu sempre fecho falando da defesa do SUS. Então, eu queria encerrar exatamente colocando, primeiro, a dificuldade de se tentar colocar esses conceitos numa situação adversa, porque vocês estudaram, não tiveram essa oportunidade. Mas aí que está. É importante que essa proposta que o Antônio colocou, porque nós temos que, a partir daqui, começar a entender o que significa aquilo que está na Constituição. Porque, através da lógica da política econômica e, por sua vez, da política monetária, nós vamos saber quais classes sociais estão sendo privilegiadas. A classe burguesa, mas dentro da classe burguesa, quais? Quais estão sendo prejudicadas? O que eu posso dizer para encerrar... Eita, falei pra caramba. O que eu posso colocar para encerrar é que nós estamos vivendo um momento em que, quem quiser saber mais sobre isso, eu escrevi um texto que é Entre Marx e Keynes. Entre Marx e Keynes, eu pego um argumento de Paul Matic, especialmente Paul Matic, e vou colocando exatamente o quê? Que a política econômica, quando ela surge, especialmente como tentativa de conter a recessão, a crise, a depressão dos anos 30, ela foi um elemento que acabou por impulsionar a dívida pública. E, ao impulsionar a dívida pública, teve um momento em que a taxa de juros foi contida, até mais ou menos 1970. Mas, em seguida, o que nós tivemos? A taxa de juros subiu, e, a partir daí, a dívida foi crescendo cada vez mais, e cada vez mais nós chegamos a uma situação de estagnação. E o Estado Nacional, a pergunta que eu sempre tenho que fazer é: para que serve o Estado Nacional? Porque, atualmente, eu estou chamando de Estado Gestor da Barbárie. O que é o Estado Gestor da Barbárie? É o Estado que simplesmente faz renúncia fiscal para os ricos, cobra imposto de pobre, faz incentivos fiscais para rico, libera capital privado, capital estatal subsidiado para os grandes grupos e, ao mesmo tempo, privatiza a saúde, privatiza a educação, faz todas as reformas para retirar direito, e agora, o que nós estamos vendo aqui em Alagoas é que estão criando um mecanismo de colocar as escolas públicas de Alagoas como garantidor de crédito da previdência privada, ou seja, a privatização continua cada vez maior. Mas, somando que nós passamos por um momento de pandemia, em que foi colocado em xeque tudo isso, o que está em questão aqui é que nós temos uma emenda constitucional 95, que é exatamente a tentativa da permanente constitucionalização dos interesses dos rentistas e permanente desconstrução ou desconstitucionalização dos direitos sociais. Bom, eu paro por aqui e, tendo perguntas, eu volto depois de tomar uma aguinha. Espera aí, o que eu fiz? Professor, Eu tenho que sair daqui, né? você vai passar mais slide? Ah, tá. Não, eu vou encerrar aqui. Espera aí, aí eu tenho que fazer isso. É isso mesmo? Senão eu paro tudo aqui, espera aí. Deixa eu... Como é que eu faço? Eu quero sair do slide. O senhor vai, na barrinha lá em cima, vai ter um botão vermelho, encerrar compartilhamento. É o stop share. É o stop share. Você não pode fazer aí, não? Posso. O senhor me dá a liberdade de fazer para o senhor? Faça, por favor, que até eu achar esse troço aqui. Achei! A Spot Share está aqui em cima, olha o bichinho. Agora vai ver a cara de vocês. Pronto. Muito bem. Professor, vocês estão me ouvindo? Tal, né? Tô.
Professor Menezes, mais uma vez, o senhor nos permite acessar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, de forma magistral. Em tão pouco tempo, o senhor conseguiu nos brindar com uma visão sistêmica, panorâmica e, ao mesmo tempo, situada concretamente na realidade, especialmente na nossa realidade. E o senhor me fez acentuar na minha convicção a crise do ensino jurídico em nosso país, quem sabe no mundo. Quando eu ouço o senhor falar que o senhor tem os dados da realidade em mãos, com estudos ali, em contextos que são dados, né, de realidade, e o seu último comentário, eu quero te dizer que o senhor é mais jurista do que nós, juristas brasileiros, infelizmente, a grande maioria. E a crise está. Nós, os constitucionalistas, costumamos estudar teoria da Constituição e direito constitucional com base em teorias abstratas e poucos dados. Isso nos faz nos perder nas normas e nas teorias, quando as conhecemos. Segundo, usamos teorias do século XIX para analisar a realidade contemporânea, as teorias do liberalismo, como o senhor mencionou. E poucos de nós nos dedicamos a um constitucionalismo coerente com as pautas constitucionais e econômicas do Estado democrático de direito. Esse é o primeiro problema. A falta de estudo com base em dados. O segundo problema da crise do ensino jurídico no Brasil é o estudo pontual, a partir de premissas não questionáveis, premissas midiáticas. Por exemplo, quando nós, juristas, começamos a combater a ação do Estado na economia, nós usamos argumentos midiáticos. Argumentos midiáticos que estão a serviço de um segmento da sociedade e, pela sua exposição, não preciso relembrá-los aqui, já deu para perceber. Esse é um outro problema. E o terceiro problema é a completa ausência de estudo constitucionais. A análise da realidade e a propugnação de teses jurídicas baseadas em uma disciplina infraconstitucional que ignora completamente a correlação do conhecimento especializado com o conhecimento sistêmico, pelo menos fundado na Constituição da República. E o quarto problema, a falta de exposição dos fundamentos que orientam as premissas jurídicas. E aí, o senhor, como no papel de jurista que exerceu no final da exposição, pergunta: qual é o papel do Estado? Qual é o papel da Constituição no Estado democrático de direito? Essa reflexão, infelizmente, ela não é desenvolvida com a profundidade e com a densidade necessária para que a gente possa estudar, debater as demais ramos das ciências jurídicas. Esta é uma convicção que eu tenho, é uma crítica contundente que faço ao ensino jurídico brasileiro, e evidentemente que tem exceções maravilhosas, mas a exceção, por ser exceção, não faz a regra. E é por isso que nós temos tribunais, cortes superiores, decidindo em nome da Constituição, inconstitucionalmente, quando se analisa a Constituição econômica, as políticas econômicas de Estado que estão na Constituição Federal, e se analisa os interesses sustentados nestas decisões. Isso é de grande importância, eu quero te cumprimentá-lo assim,
superlativamente. O senhor nos traz aqui as reflexões que nos faltavam, ou seja, dados econômicos para entendermos a constituição econômica do nosso país. E aí repensar toda a nossa visão de políticas econômicas. E eu, particularmente, tenho uma preocupação, parece até utópica, porque por aqui, nas nossas mesas de colóquios, já passaram grandes expositores que desacreditam completamente nas instituições do Estado. Especificamente, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, das Cortes Supremas, tomando os fatos como valores e invertendo. O fato de uma corte decidir errado não significa que a função constitucional da corte deva ser desacreditada e desestimulada o seu estudo e a sua pesquisa. Por quê? Porque, se nós fizermos isto, nós estamos no campo do que eu denomino de realismo jurídico, ou seja, a realidade dita o sentido do direito. Quando o constitucionalismo contemporâneo é um constitucionalismo transformador, apontam para um projeto de sociedade e para o futuro. Mas nós pensamos com a cabeça no passado. Bem, professor, mais uma vez eu justifiquei por que eu enfatizei a importância da sua exposição, e a partir de hoje combinarei com os meus alunos de, ao iniciar nossos cursos de temas em Constituição, quando formos estudarmos a dimensão econômica da Constituição da República, a sua aula será o nosso ponto de partida. Se o senhor autorizar, mas com as referências bibliográficas, com os devidos créditos, e já te digo, peço para enviar para nós aqui o texto Entre Marx e Keynes, do seu artigo que você mencionou aqui, para que nós possamos estudá-lo também. Aqui, professor, olha, o seu tempo, você tem mais quanto tempo para conversar com os nossos pesquisadores? Tem mais meia hora, eu acho. Não tem... Meia hora. E a festa? Não, isso aí isso aqui é uma festa também, você poder conviver com esse ambiente interdisciplinar é uma verdadeira festa também, que é isso que nós estamos precisando. Você falou de um problema do ensino jurídico, mas não é só um problema do ensino jurídico. Esse é um problema do ensino como um todo, e vai ficar pior, porque a BNCC que está sendo proposta, ela retira grande parte, se nós estamos falando hoje que há uma fragmentação, o que vai acontecer com essa reforma que está em andamento desse governo, minha companheira aqui da aula de Química, praticamente está desaparecendo. Os alunos agora estão estudando aula de vôlei, peça de não sei o quê, ou seja, esse processo foi o Banco Mundial que estabeleceu, que isso que você falou aí não é um fato acidental. Na minha dissertação de mestrado, eu analisei isso. O Banco Mundial passou a subordinar toda a política educacional, toda a política social, e é ele que quer exatamente isso. Aqui, quem acabou de se encontrar com o governador reeleito de Alagoas foi o maior banqueiro, o mais rico do Brasil, o Lehman. O Lehman é o exemplo do que é a destruição do conhecimento. Ele está vindo para cá, para a fundação dele, estabelecer os parâmetros para a educação em Alagoas. Mas ele é o mesmo cara que, segundo o Sindicato dos Urbanitários, comprou a empresa CEAL por R$50 mil. E depois ele pegou dinheiro do BNDES para investir. É o mesmo cara que comprou a Cepisa por R$50 mil. E depois pegou 600 milhões para investir. Segundo os urbanitários, esse mesmo Lehman, que tem uma fundação e que foi para Londres encontrar com vários governadores para propor a sua proposta de educação, é o cara, segundo urbanitários, que comprou a Eletrobras. E então você vê, esta capacidade de ver além da aparência. E, infelizmente, na minha área de economia, a coisa está terrível. Porque em 85 nós criamos um currículo novo que era um currículo plural, que você tinha que resgatar a visão de totalidade. E a partir dos anos 90 foi destruindo tudo. Ou seja, pouquíssimas
aulas, pouquíssimos cursos, tem economia política crítica, não tem nem economia brasileira mais. Ou seja, nós estamos transformando a economia no objeto de desejo dos rentistas. E quem fez essa reflexão, e isso eu recomendo para todo mundo, lê Nicolai Bukharin, La Economia Política del Rentista. Nicolai Bukharin, no início do século, ele foi ter aula com Bob Haveck. E ele, que é um dos teóricos, Bob Haveck, e ele escreveu a economia política do rentista para mostrar como que a economia ortodoxa, ao desrespeitar todos os elementos de explicação da realidade, ele acaba criando os elementos para a política econômica do rentista, que é o que eu chamei. Então, esses autores, especialmente Bukharin, ele é de fundamental importância ler, porque aí ele vai fazer a crítica à metodologia ortodoxa e a escola, hoje se chama escola austríaca, mas ele vai mostrar exatamente que isso não é um fato acidental. E o interessante é que não foi só o ensino jurídico, é todo o conhecimento que está sendo desconstruído para impedir que as pessoas possam ter a possibilidade de ver a totalidade. Meu grande desafio sempre é construir ou trabalhar com a categoria da totalidade que Marx sempre procurou trabalhar, Lukács e os vários outros autores. A categoria da totalidade é o elemento fundamental, e aí sim você tem que ter, porque Marx era jurista, mas ele acabou estudando, ele acabou sendo economista, filósofo, sociólogo, ele acabou sendo tudo. Então, e ele mesmo denunciou isso lá no texto que ele falou da crítica ao método da economia política, ele falou, a partir de agora, surge economistas que são os espadachins que desconstrói a realidade. Ele estava falando do que depois veio a ser a escola austríaca, que transformou tudo em matemática, criou-se uma tabela de verdade, Karl Popper vai depois construir isso, e aí a ciência econômica, que é uma coisa tão profunda, passa a ser agora uma coisa que, assim como o ensino jurídico, dificulta ver a realidade, mas é exatamente isso. Aquele estudante do doutorado da UFPE, que foi para o BBB, ele foi lá para ensinar como é que funciona a teoria monetarista de Milton Friedman. Ele foi lá para dizer que se aumentar a oferta de moeda, aumenta a inflação. Olha só, eles utilizam, e depois esse cara virou o quê? Ele é um anunciante do Banespa. Hoje ele ganha mais dinheiro, não como economista ou professor de economia ou qualquer coisa, ele ganha dinheiro fazendo propaganda para os bancos. Então, esse é o detalhe. Esta capacidade que o sistema da dívida tem de desconstruir a possibilidade de perceber a realidade é fundamental. Kalman Hay falava que para a produção social de mercadorias é necessário a produção de uma mercadoria especial. Essa mercadoria é a ideologia. A ideologia não como busca do real, a ideologia como deformação do real. Kalman Hay, ao falar de ideologia, vai mostrar exatamente como que a classe dominante vai utilizar todos os aparelhos possíveis para... E aí a educação e a formação é o elemento fundamental para dizer, é isso mesmo. E aí todo mundo vai dizer, é isso mesmo. E aí eu vou ter que em cada aula de economia, eu vou ter que desconstruir o que aquele cara do BBB disse, porque é a simplificação, é a monocausalidade. Você explica a inflação simplesmente por aumento da oferta de moeda. Por mais que esteja comprovado, o André Lara Rezende fez um estudo recente e mostrou que essa política monetária do Brasil, ela não funciona nos países centrais. Ao contrário, lá a taxa de juros é baixíssima. Então, você vê, essa política econômica do rentista, ela acaba sendo uma política econômica dos países subdesenvolvidos, que já não se industrializaram, e com ela que você não vai a nenhum lugar. Por quê? Com ela você não vai, no máximo, transformar em um pagador de dívida. Sim, eu estou vendo aqui as perguntas. A saída da dependência da dívida seria a desregulamentação bancária para os fins de eliminação do oligopólio. Olha, na época de Roosevelt, o que o Roosevelt fez foi regulamentar tudo. Então, ele estabeleceu um acordo para o que era banco, quais são os tipos de banco, quais são suas funções, ele estabeleceu regulamentos para tudo.
ele não apenas estabeleceu os elementos de política econômica, ele estabeleceu elementos de controle. O que aconteceu nos anos 80? A desregulamentação financeira. E foi exatamente a desregulamentação financeira que permitiu que esses capitais se movimentassem para qualquer canto. Eu posso aplicar hoje na Bolívia, amanhã no Paraguai, depois não sei aonde, e isso abriu caminho exatamente para isso. A eliminação do oligopólio atual não vai ser feita por isso, ao contrário. A desregulamentação ajudou todos eles, porque hoje você vai ver quais são os bancos no mundo. Tem 5 ou 6 ou 10, porque, na verdade, eles são acionistas. Esse é o processo que Lenin, Robson e, principalmente, Bukharin trabalhou, para mostrar que a tendência ao oligopólio é produto do capitalismo. John Robson escreveu o livro O Imperialismo, e a partir daí, Lenin e todos os autores, ele fez um diagnóstico da economia americana. E o que ele constatou? Aliás, Lenin já falou, a partir de 1870, não existe mais livre concorrência, existe concorrência monopolista. E o que nós temos aqui hoje? Nós temos tínhamos 4 empresas de telefonia, nós temos 3. Então, não certamente para o fim de eliminação, eu diria que é ao contrário. A questão toda que tem que ser feita é o seguinte: o que nós temos que estabelecer é qual é a correlação de forças que vai surgir da sociedade. Porque as mudanças constitucionais, elas resultam de momentos de luta de classe. Todo momento que se tem, por exemplo, a Constituição de 88, ela só surgiu porque surgiu o quê? Todos os movimentos sociais foram retomados. O movimento da reforma sanitária, a MST, a CUT, o Estado dos sindicatos, todos os movimentos sociais levaram a uma alteração da correlação de forças. Aliás, eu recomendaria um livro do Herbert de Souza, Como se faz a análise de conjuntura. Eu tenho uma disciplina que eu dou lá aqui no curso de economia, em que eu pego o Herbert de Souza, e aí ele vai mostrar como que a correlação pode ser alterada. Enquanto as pessoas não tiverem formação política, não tiverem compreensão dos fenômenos, entender o que é um acontecimento, quais são os atores, quais são os conflitos de classe, e permitirem uma alteração da correlação de forças, a gente não pode, ou seja, cada mudança constitucional, ela resulta também de uma etapa da luta de classe. E nesse momento, o que nós temos? Desde 88 para cá, o que nós temos é um processo de desconstrução progressiva de toda aquela reserva política que nós conseguimos conquistar e que depois o Sarney disse: brasileiros e brasileiras, com essa Constituição, esse país é ingovernável. Então, um Estado expansionista não gera mais inflação e dívida do Estado, com a tendência de aumento dos juros para obtenção de financiamento desse expansionismo. Bom, a primeira coisa é que o que legitima a propriedade privada no capitalismo, ou que se deslegitimar, é o fato de que ela assume riscos. O que nós temos aqui é que, progressivamente, parte do capital mundial não assume mais nenhum risco. Um risco de quê? De fazer o investimento, de gerar emprego. O que nós temos hoje? A dívida brasileira está em torno de 4 trilhões. A dívida americana está em 21 trilhões de dólares. Então, parte da riqueza mundial não assume nenhuma função produtiva. Não é o Estado que deve ter essa função. Agora, qual é o problema? O problema é que o Estado, nas várias crises capitalistas, o Estado foi salvar os agentes privados. E, ao salvar os agentes privados, ele contraiu uma dívida. E essa dívida vai ser rolada com quem? Pelos próprios agentes privados. Então, um Estado expansionista não geraria mais inflação. Aqui nós estamos pegando aquela ideia monetarista, que é de que a inflação só tem uma explicação. Mas aí eu vou voltar ao começo. Quais são os motivos da inflação brasileira hoje? Primeiro, a política de desenvolvimento e de mercado externo. Nós produzimos alimentos para a população de fora. E isso permite que o soja tenha uma lata de óleo a 10, a carne a 50, sei lá o quê. Então, o modelo de desenvolvimento voltado para o exterior é um dos elementos que determina a inflação dos alimentos. Outra coisa, um componente principal também está no processo de privatização, como eu falei, e da própria eliminação do serviço público, porque você vai ter que pagar, e isso conta na inflação. E a outra coisa é a política de estabelecimento de preços dos combustíveis, que é uma coisa irracional.
só para atender os interesses dos que compram ações da Bolsa de Nova York. Ou seja, toda vez que sobe o petróleo, toda vez que sobe o dólar, sobe o combustível. Quando sobe o combustível, aí você sobe os demais preços. O que o governo fez? O governo fez a coisa mais estúpida possível. Por quê? Ele manteve a mesma lógica, que é alterar o preço do petróleo por esses dois componentes, só que aí ele diz o seguinte: nós vamos baixar o ICMS nos estados. Ao fazer isso, o Pacto Federativo foi ferido. Porque o que está acontecendo? O Estado, a União, estabelece uma redução do ICMS, que é um dos principais impostos que financia a saúde, a educação e as políticas sociais, e gera em torno de quase 50 bilhões que as unidades federativas vão bancar para que a política equivocada da Petrobras continue. E aí, o que o governo do Estado aqui fez? Pegou dinheiro da Previdência para cobrir os 700 milhões que deixou de arrecadar com uma política tributária que visava o quê? Visava um momento eleitoral, porque ele trocou 4 presidentes da Petrobras, não mudou nada. Na última hora, o que ele fez? Então, esse é um detalhe. Nós temos que ver o que determina a inflação. Nos Estados Unidos, a inflação está baixa. Aliás, subiu agora por causa da guerra e outros fatores. Mas no restante do mundo, nós tivemos foi deflação. Deixa eu ver outra pergunta. Você seria a favor da declaração da moratória? Olha, a questão primeiro é o seguinte: o que nós temos que fazer não é declarar a moratória. O que nós temos que fazer é investigar quais foram as causas que levaram a dívida pública chegar ao estado que está. E isso a Auditoria Cidadã tem feito, isso os nossos núcleos têm feito. O que nós já podemos dizer? Pegando o exemplo que Ramiro vivenciou, que Maria Lúcia vivenciou na Auditoria do Equador. Lá se constatou que 70% da dívida era ilegal. O que se fez com isso? Suspendeu-se o pagamento da dívida ilegal. O que se fez com o dinheiro que se pagava para a dívida pública? O que vocês fariam? Vamos pegar aqui um exemplo. Nós pagamos mais ou menos 1 trilhão e 200 bilhões de reais de juros da dívida. Vamos só imaginar aqui que tivesse mantido a mesma quantidade de dívida ilegal que lá foi constatado, só para facilitar o exemplo. Então, nós podíamos pegar 100 bilhões de reais e dobrar o orçamento da saúde pública. O que vai acontecer? Muita gente vai deixar de usar plano de saúde. O que vai acontecer? Reduzindo o consumo de saúde privada, isso vai deixar de contar no cômputo da inflação. Vamos imaginar, então, que mais 100 bilhões fosse usado para dobrar os investimentos em educação. O que vai acontecer? Teríamos institutos federais em todo canto, universidades federais em todo canto. O que vai acontecer? Muita gente deixaria de ir para a escola privada, para a universidade privada, e, é claro, isso vai gerar um problema com esse setor. Eu estou falando de 200 bilhões, ainda sobra 1 trilhão. Vamos imaginar, então, eu estou muito bondoso aqui hoje. Vamos imaginar, então, que mais 100 bilhões seja utilizado para uma política habitacional voltada para a população, com cooperativas, com reforma urbana, e nós iríamos produzir casa em larga escala. Quem que iria perder? Aqueles que vivem do rentismo, aqueles que possuem casa, as imobiliárias. Vamos imaginar que 50 bilhões, olha, eu falei de 300, mais 50 bilhões, nós poderíamos fazer o quê? Fazer reforma agrária? Reforma agrária, de fato, dá aos agricultores familiares não só uma terra, mas todas as condições de produção, inclusive crédito, assistência e tudo mais. Olha, perceba, eu estou falando aqui de 350 bilhões, ainda sobra quase 9... olha, você entendeu só? Que esse é o problema principal. Enquanto a dívida pública não for auditada, olha, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um levantamento de quanto que os bancos estaduais representaram da dívida pública atual. Vou pegar aqui, falou, eu tenho aqui na mão. O Estado de Alagoas, o Banco do Estado de Alagoas foi quebrado porque os usineiros, ou seja, o capital privado, pegou dinheiro emprestado e não pagou. Quando a dívida foi renegociada agora, da dívida atual de Alagoas, 2,3 bilhões da dívida atual que o Estado está pagando refere-se à dívida dos usineiros, que teve uma CPI que provou que foram os usineiros que quebraram. Deixa eu só pegar aqui, Amazonas, deixa eu pegar aqui Minas, pegar Minas para ficar mais... Distrito Federal. Minas é um caso... Minas Gerais, está aqui. Minas Gerais,
do volume de dívida que foi renegociado, da dívida pública, 23 bilhões 929, ou 29% da dívida atual de Minas, deriva do Banco de Minas Gerais, que certamente foi utilizado pela burguesia local, que hoje tem seus deputados, seus senadores, elegendo e fazendo as mudanças. Se nós pegarmos, vou pegar só o Paraná. Olha só, o Paraná é o caso mais grave. Paraná. Está aqui, Santa Catarina. Paraná. Ah, está aqui, ó. O Paraná. O Paraná, da dívida atual do Paraná, que foi renegociada, 8,8 bilhões, ou 90% da dívida pública do Estado do Paraná, que foi federalizada, 90% deriva do escândalo do Banestado. Então, nós temos aqui elementos que mostram que parte da dívida pública federal era dívida estadual e dívida das oligarquias. Ou seja, aqui nós temos... Olha o dado que eu tenho aqui, ó. Dados fornecidos pelo Banco do Brasil, agente financeiro da União. O saldo inicial corresponde aos valores constantes. Aí tem aqui. Isso aqui foi gerado pelo Senado Federal. É um documento oficial. Ou seja, o que a auditoria está fazendo, e que precisa fazer mais, é mostrar qual é a origem da dívida. E aí, eu diria, não se trata de dizer, vou declarar moratória. O que eu quero dizer aqui é exatamente o quê? Que, constatado as irregularidades, suspende-se o pagamento. Por quê? Porque o que está em questão aqui, a questão aqui é o seguinte, o que está na Constituição só faz sentido se tiver no orçamento. Qualquer artigo da Constituição que não conste no orçamento não tem vida. É papel sem sentido. Agora, outra questão aqui é, qual a sua opinião sobre a política econômica do atual governo da Argentina? Olha, é a Fundação Educar. Primeira coisa, para falarmos da política atual do governo argentino, nós temos que lembrar o que foi o governo Macri. Macri, que agora, recentemente, acabou de reconhecer que a raça, que os alemães seriam seres superdotados. Macri foi o cara que pegou... O que a Argentina fez? A Argentina, em 2001, ela não teve outro jeito que não fazer moratória. Fez moratória e deu um deságio de 75%, ou seja, ela só pagou 25%. Só que um segmento desse não aceitou. E aí, o Ramiro sabe muito bem, são chamados fundos Butres. Esses fundos utilizaram a legislação dos Estados Unidos e exigiram o pagamento integral mais correção. Então, parte do problema que nós temos hoje deriva também do modelo de desenvolvimento mais acelerado por Macri, porque a Argentina tem uma dificuldade muito grande de obter reserva. Então, a vulnerabilidade da Argentina externa acaba levando isso. Mas eu diria que, para entender o que está acontecendo aqui, nós temos que entender o que o Macri fez. E o que o Macri fez foi exatamente isso. Ele priorizou e ele endividou ainda mais. O que o governo atual não teve coragem de fazer o que deveria ter sido feito? O que deveria ter sido feito? Aliás, não é só ele que não teve coragem. Isso aconteceu na Grécia, mesmo com a auditoria que foi feita. Isso aconteceu aqui, quando nós conseguimos colocar na LDO. Ou seja, a grande questão aqui é que... deixa eu ver aqui. Então, o grande problema que nós temos aqui é que você não consegue romper com essa política econômica do rentista, e aí o que acontece? Fica prisioneiro de tudo. Tenho mais uma pergunta. Qual a opinião do professor sobre a política dos campeões nacionais do PT? Essa política não é propriamente do PT. Essa política ocorreu em vários países. O que significa isso aqui? O modelo coreano, na verdade, a inspiração ela vem do modelo coreano. Mas todos os países que se industrializaram mais recentemente, eles criaram esta forma de se estabelecer o que aqui nós chamamos de os campeões nacionais. Mas o que significa isso? Era
campeões nacionais, para que eles fossem monopólios capazes de concorrer com clubes estrangeiros. Só que aqui tem um outro componente perverso. É que isso vai se dar posterior especialmente a partir de 2008. Então, a Batávia, a Sadia e Perdigão falem, você junta elas e faz uma empresa. Não sei quem fale, você junta e faz. Então, essa é uma política que entrou em colapso, porque o problema aqui é o seguinte, você vai aperfeiçoar os capitais que já são monopolistas, ou você vai impulsionar os médios e pequena empresa, a agricultura familiar. Ou seja, aqui se torrou muito dinheiro e, de certa forma, até o momento, várias empresas dessas conquistaram alguns mercados lá fora. Mas a questão toda é que isso aqui foi danoso, porque, na minha opinião, não tem que o dinheiro público subsidiado não tem que ser usado para tornar ainda mais forte aqueles grupos que já são praticamente monopólios. Porque, se você for ver, a BRF acabou sendo exatamente isso. Não só a BRF, várias outras empresas fizeram a mesma coisa. Então, eu acho um completo equívoco. Não foi apenas aqui no Brasil, mas na Coreia, no Japão, em vários locais, e na própria Alemanha. Na própria Alemanha, nos Estados Unidos, quando termina a Grande Depressão, os Estados Unidos estatizaram o setor siderúrgico. Estatizaram. E eles reordenaram. Para quê? Para que ficassem mais competitivos. Só que isso aí tudo é ilusão, porque se você não tiver uma política econômica, numa outra perspectiva, se você não resolver o problema da dívida, e se você não alterar a correlação de forças para dizer quem vai poder ganhar um pouquinho mais, porque esse é o problema. Na sociedade que nós estamos, o endereço da classe trabalhadora é cada vez ignorado. E aqueles endereços são sempre lembrados. Então, eu diria que é uma política que produziu grandes equívocos, e no sentido de que... E o que está acontecendo agora é a desnacionalização. A Braskem, futuramente, ela vai ser desnacionalizada. Mas esse é o dilema do capital subdesenvolvido. Você não consegue concorrer. A Carrefour hoje é dona de tudo, praticamente. Ela é dona, se não me engano, do açaí. Ela é dona... Ou seja, a lógica mundial é da formação dos grandes monopólios. E você criar uma ação pública, com dinheiro público, para fortalecê-los, não significa que você vai conseguir defender. Por quê? Porque a capacidade que você tem de concorrer com um capital na dimensão do Carrefour, na dimensão do Walmart, na dimensão de qualquer grande empresa, você não tem condição. Mas, no entanto, é isso que eu falei. Eu acho que foi um grande equívoco e que não deveria ser repetida. Tem mais pergunta aqui, né? Espera aí. Professor, vamos abrir para outros colegas que queiram alguma manifestação sua, numa rodadinha rápida só, para não fazê-lo perder a festa. Tem mais alguém que quer conversar um pouquinho com o professor? Muito bem. Eu vou, então, nesse minutinho, pedir ao professor Ramiro, porque ele tem um trabalho no Equador, participou do trabalho no Equador, que ilustra muito bem isso que você colocou, professor. O professor Ramiro acabou de escrever agora dois volumes em que ele relata a sua vivência lá no Equador. Professor Ramiro, não tendo sido manifestada nenhuma pergunta, você nos daria aí uns 2 minutos, 3 minutos do seu conhecimento sobre isso? Para exatamente... Pois não, professor Ramiro. Obrigado, hein? Obrigado, professor Antônio. Obrigado, professor Menezes. Aí, primeira coisa, parabéns. A conversa muito clara, como sempre. A importância de que a economia é uma ciência social. Isso, para mim, é muito importante. A economia não é somente de grandes expertos que falam em nome do mercado, o grande guru. Não, a economia é uma ciência social. Essa, eu acho que é a grande virtude dos economistas comprometidos e os professores de economia política que sempre han lutado. Em muitas de nossas universidades está desaparecendo a disciplina economia política. Desapareceu praticamente.
a outra coisa aí que eu queria refletir, para já em seguida, um minutinho, entrar ao Equador, se eu falo os rentistas, os bancos, em cima de tudo, e não é somente o Brasil, podemos fazer correlato com os Estados Unidos, a mesma coisa. Tá? E podemos fazer com a União Europeia, é a mesma coisa. As mudanças constitucionais na Alemanha, depois de 2008, já começam antes, nos anos 90, no próprio Estados Unidos, o desmantelamento do Estado de Direito constitucional. Em Estados Unidos, a década de 90. Depois da crise de 2008, a crise de 2008 foi possibilitada por isso. E aí tem a responsabilidade das instituições. Por isso, o professor Antônio colocou aí um ponto central. Temos que ver quais são as instituições, quais são as novas instituições, qual é a responsabilidade de quem está nessas instituições, desculpe. Porque as instituições nos Estados Unidos não fracassaram. Tem um mandato político de possibilitar a crise de 2008, 2007 e 2008. Que todavia estamos nessa crise, todavia não hemos saído dessa crise. E aí, por isso também a outra coisa é a ficção de direito. O direito é uma ficção, mas a ficção tem responsabilidades também. Nós, como juristas, temos responsabilidade nessa ficção, porque não é uma ficção para as grandes populações dos Estados Unidos ou de todas partes, não. É somente para uma pequena parte que é o beneficiário disso, em todas partes. Essa ficção não é neutra, não há neutralidade aí. Essa é a segunda questão. E a outra coisa é a linguagem. Os gastos, quando falamos de gastos, o professor Menezes falou muitas vezes gastos, temos que ter muito cuidado quando falamos de direitos constitucionais, estamos falando de uma obrigação do Estado em direitos constitucionais, não em gastos. Gasto é empresa. Essa colocação que ele fez aí é muito importante e muito relevante, porque não é gasto, são direitos constitucionais que estão aí. E outra coisa que não tem aí um claro exemplo é a emenda 95/2016, que começa, essa imagem que começa a apresentação é a ilustração clara do onde estamos agora. Essa primeira imagem que coloca na tela é a radiografia que estamos agora. Outro colega do Brasil. Ou se revolta com o resultado das eleições, políticos estão... Eu vou pedir a alguém que deixou o microfone aberto, gentileza. Fui eu. É que eu ia pegar o vídeo para eu colocar aqui no bate-papo. Eu quero agradecer porque 7 ou 8 vezes cachou a minha comunicação, o professor Antônio possibilitou que ingressara de novo, porque está fraco aqui a internet, assim que quero agradecer especialmente isso. E aí uma coisa, que antes de entrar isso, um minutinho antes, a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade, que se falou aqui. E aí é um vínculo de confiança aí, de muita confiança, de conhecimento, de amizade, de compromisso também, porque toda essa parte da rede, dos colegas que conhecemos desde antes, há 15, 20 anos, uns mais, outros menos, tem a confiança de poder falar da multidisciplinaridade, poder falar de filosofia, de educação, de direito, de economia política. Né? Então, não todos os cursos têm essa possibilidade. Eu quero remarcar isso como uma virtude que não todos os professores são abertos a essa possibilidade. E aí tem o professor Schettino, que estavam na Itália, que estavam com suas crianças e não podia falar porque era na noite, mas ele é outro professor comprometido com as universidades públicas na Itália. O professor Menezes, na Lagoa, o professor Antônio, que você já conhece melhor que eu. E aí, brevemente, aí eu vou entrar ao Equador. Aí o Pedro, que perguntava a moratória, se é possível a moratória, mas o Brasil já teve moratória. O Brasil, nos anos 30, 31, teve uma moratória. Essa moratória do Brasil foi seguida por 5 ou 6 países mais, até 7 países da América Latina, e não pagaram dívida com moratória que começou o Brasil. A industrialização brasileira começa aí com essa moratória
que después de 1.200 millones de dólares que pedían los acreedores, 1.200 millones de dólares, Brasil va a pagar en el año 45, va a comenzar a pagar en 48, 470 millones de dólares. O sea, menos de la mitad. Y en parcelas. Eso posibilitó control de cambio, riqueza nacional, control de las importaciones y una incipiente industria brasileña. Mas tenemos que lembrar de esa parte da história de nossos países que não está devidamente aprofundizada em nossas universidades. A experiência do Equador tuvo muito que ver com essa experiência acumulada da América Latina e de Maria Lúcia Fattorelli, que todos você conhece, que é uma mineira comprometida com estas questões, especialista na auditoria. E o trabalho dela e outros colegas de América Latina e alguns da Europa possibilitou a auditoria cidadana, a auditoria do Equador. A importância da auditoria do Equador, e agora aí tem os 2 volumes de acesso gratuito, que está, que o professor Antônio está disponível, você tem aí, e a Rede Cátedras colocou também na página da Rede Cátedras. São volumes que estão abertos, estão em espanhol e estão em português. Né? O que encontramos aí? Encontramos mais de 70% de ilegalidades e ilicitudes. Do ponto de vista jurídico, ilicitudes. Não é somente ilegalidade, é ilicitudes, são delitos. Incrivelmente, nenhum desses responsáveis foi a Justiça Penal do Equador. Nenhum. Mas tinha todos os elementos para ser processado penalmente, inclusive. Então, tudo aquilo que encontramos aí, onde alguns próprios funcionários públicos do banco, ou incluso parlamentares, ou em caso de embaixadores do Equador em Estados Unidos, havia prescrito a dívida, já não tinha mais validez, e elas depois convalidaram como se fosse legítima, e inclusive depois foram representantes da banca credora. Ou seja, estou colocando exemplos muito grosseiros, muito difíceis de suportar em um Estado de Direito. Né? Mas qual é a virtude do Equador? Qual é a virtude do caso do Equador? Que encontramos as provas que isso era um fraude, uma corrupção, uma armadilha ao povo equatoriano. Então, por primeira vez, se colocou toda a disponibilidade. E aí um caso que muitas vezes se fala, não sei quem é o tenedor do título da dívida, é impossível saber, porque o mercado mundial, são empresas. Eu sou advogado litigante. E eu falava assim, coloca um aviso à prensa, coloca a Folha de São Paulo, coloca assim, senhores acreedores a títulos de dívida do Brasil, se você não se apresenta em 48 horas, o Estado equatoriano não vai pagar nada. Às 24 não foi necessário, somente se enteraram dessa possibilidade, apareceram os representantes desses títulos. Ou seja, aquela ilusão, aquela ficção, quando fala agora, eu vi uns economistas falando recentemente uma carta ao futuro presidente do Brasil, que vai ser eleito, senhores, você, senhor presidente, o futuro presidente, tem cuidado porque o mercado está nervoso. Mas a mim me preocupa mais que o povo esteja com fome que o mercado esteja nervoso. Me preocupa mais o Estado de Direito, que realmente tenha garantias para tudo, que o Estado esteja nervoso. Eu não conheço o seu mercado. Eu presumo que é branco, que é um homem, que é opressor. Eu não sei, mas ninguém apresentou. Em 2009, eu falava em Bélgica, um parlamento da União Europeia, falava, senhor, me posso explicar quem é o senhor mercado? Porque eu não conheço o senhor mercado. Eduardo Galeano fala, onde está o senhor mercado? Eu não vi nunca o senhor mercado. Todas as legislações, estamos criando muitas legislações em nome de senhor mercado. Eu não quero ir do tema, mas aí a palavra milagre econômico, milagre chileno, milagre brasileiro, milagre mexicano, milagre, ou milagro, não sei.
Qual é o milagre da economia, não? Mas, e vou a finalizar com isso, que é a democracia representativa, que a última vez que falei a mesma coisa. Esta democracia representativa, a que interesse representa realmente? A composição do parlamento de nossos países, o presidente da Câmara, do Congresso de Brasil também, a que interesse representa? A maioria das bancadas, a que interesse representa? Está representado realmente? Tem força na democracia representativa dentro do Estado de Direito Constitucional? O golpe parlamentar, acaso não é um atentado com nossas constituições? As guerras híbridas, não estamos em presença das denominadas guerras híbridas? Eu deixo aberto isso solamente para refletir. A experiência do Equador demonstrou que sim se pode fazer uma auditoria. A experiência do Brasil, nos anos 30, demonstrou que a moratória seguida de auditoria possibilitaram o incipiente desenvolvimento do Brasil. E temos que lembrar essas questões que estão aí, são parte de nossa história, que temos que ter muito bem claro quais são os mecanismos, engrenagem desse sistema de dominação dentro de outro sistema de dominação mais grande que é o capitalismo. Muito obrigado, professor Antônio. Acho que cumpri e que quizás me excedi um pouquinho. Minhas desculpas para todos. Sem problema, professor Ramiro. Sua fala é importante aí para fazer o paralelo com as colocações do professor Menezes. Professor Menezes, eu anotei tantas coisas aqui, mas por causa da sua festa, nós perguntamos a você, nós podemos continuar esse debate ano que vem? Sim, inclusive é aquele que eu te falei, aquele tema que eu te falei, que é uma coisa que eu estou querendo discutir, sobre a teologia da liberação, a sua decadência, a teologia da prosperidade e as novas formas de poder e os usos de teoria da conspiração, porque isso tem a ver com a correlação. Nós estamos falando de luta de classe e hoje esse mecanismo acabou sendo um dos principais mecanismos de disputa de poder no Brasil, no Uruguai, em todo canto. Esse é um tema, mas tem muitos temas para discutirmos, Então, e o que é importante é termos essa agenda. O senhor acaba de assumir um segundo compromisso, que é o problema da teologia da prosperidade com a teologia da libertação e seus impactos socioeconômicos, políticos socioeconômicos. E o principal é o uso das teorias de conspiração como elementos de disputa do poder político, né? Eu vou deixar, então, de fazer as minhas colocações, mas eu só queria tocar com o senhor, com você, como economista, que a Constituição Federal disse que é o seguinte, que o mercado interno é um patrimônio nacional, está na Constituição. E aí, os dados que você traz e a proposta que você traz é o contrário. Você disse que o mercado interno está colocado como o que na Constituição? É um patrimônio nacional. Desculpa aí, mas eu não imaginava que tivesse isso na Constituição, porque tudo que é feito... Vou te mandar, vou transcrever aqui e vou te mandar. Nós não conhecemos, os constitucionalistas não conhecem isso e não fala nada disso. E isso é determinante de toda a política econômica. Está escrito lá, é patrimônio nacional. Então tem a ver com o artigo 3º, né? Porque o artigo 3º, quando fala de acabar com as desigualdades sociais, regionais e tudo mais... Mas desculpa, eu fui rir aí e te atrapalhei. Você deu uma risada tão grande que eu fiquei aqui vermelho como jurista, mas nós não conseguimos sair para a sociedade brasileira. Os nossos estudantes nunca ouviram falar nesse dispositivo. Eu nunca vi um estudante meu, pelo menos aluno meu, e nem nos eventos das universidades que eu já fui no Brasil, falar disso. Você já ouviu? Não. Se você declara algo desta natureza e põe como norma constitucional, põe em reviravolta toda essa política econômica, não? Claro, porque vai revirar o modelo de desenvolvimento. Porque o modelo de desenvolvimento
é produto e garantidor da vulnerabilidade externa. Eu acho que um conceito que seria importante vocês trabalharem é o que significa vulnerabilidade externa. Que aí é um elemento fundamental. Eu poderia fazer uma aula sobre o que é balanço de pagamento e vulnerabilidade externa, porque é ela que cria a dívida externa e a dívida interna, e a dívida interna é que reorienta as funções do Estado e da economia. Professor, eu vou jogar no chat aí esse artigo, a cópia literal dele, para que você não dá uma risada, jamais dá outra risada desse tamanho. Não, mas é que foi sem querer. Não, eu, como constitucionalista, eu fiquei sem graça. Eu falei, agora eu não estou conseguindo jogar aí no chat agora, eu preciso Professor jogar isso. Antônio, Oi. quando em 2009 que eu falava aí em Bélgica, muito formalista, tudo muito formal, todos os parlamentares, todo o Parlamento Europeu, quando as traduções, as tradutoras têm que fazer para inglês, para o francês, para o árabe. Pois, se você ha visto o seu mercado caminhando na rua, eu não vi visto, não encontrei. A gente ficou louca, ficou maluca, porque o que está falando esse cara? Sim. O tradutor equivocou, porque realmente falamos de mercado como se fosse uma grande institucionalidade que está caminhando aí, mas a provocação surgiu efeito quase como a risada do professor Menezes, quase. Essa risada tem que ser, essa risada jamais será esquecida. Não, com certeza. Eu ia registrar isso, né? Não, Yara, está gravando isso? Tá sim, professor? Não deixa. Então, eu não consegui aqui, o chat não quis levar. Eu vou passar para você o artigo e peço para você ler agora, em voz alta, para o professor Menezes ouvir aqui. Já está aí na sua WhatsApp. Leia em voz alta, por favor. Vou ler, professor. Artigo 219. O mercado interno... Da Constituição Federal. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país nos termos de lei federal. Eu diria o seguinte, então tá, né? É importante saber disso. Eu confesso que eu achava que eu tinha lido a Constituição toda. Eu realmente não estava, pelo menos eu não me lembro desse artigo. Pois é, Pedro, eu também, depois, quando eu descobri isso, Pedro, eu fiquei perplexo também. Bom, gente, professor, é só em homenagem à sua festa, tem tanta coisa, mas você prometeu o ano que vem, então, depois da fala do professor Ramiro, nós vamos então encerrar, te agradecer muito, mas muitíssimo mesmo. Nós te comunicaremos o ano que vem para esses dois temas, esse debate técnico-econômico, com conceitos, uma aula assim, bem descontraída, divertida, e depois esse problemão que você inventou agora, que é articular teologia... Teologia não, é teologia da libertação, a sua crise e a ascensão da teologia da prosperidade, e dentro dela o uso da teoria da conspiração como elemento novo de disputa econômica e política, porque aí nós temos bancada BBB, bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia e bancada dos bancos. Como que essas quatro bancadas se juntam e se elegem com uma pauta moral, e como que essa pauta moral depois permite todas as reformas que destroem o direito da população. E olha, eu fiz um levantamento de qual é a renda de grande parte da população evangélica. 48% dessa população ganha até um salário mínimo. Nós estamos falando aqui de um novo mecanismo de expoliação do lucro proletariado, que, em nome da pauta moral, acaba colocando no poder um grupo que defende determinadas coisas, mas que, na verdade, ao chegar lá, ele monta a bancada, olha só lembrando, bancada dos bancos, bancada do boi, bancada da Bíblia e bancada da bala. Olha a contradição, são 4 Bs que aparentemente seriam incompatíveis, mas que a teologia da prosperidade acaba sendo o cimento que gruda tudo isso.
Eu posso contribuir brevemente aí, professor Antônio, se autoriza? Pois não, agora você tem que pedir permissão ao professor Menezes Somente, e a festa dele. Olha, festa é somente, festa. A festa está lá esperando. Na hora que eu chegar, somente. você Não, já não, vai estar lá, não vai aguarda aí que a cerveja está quente. A festa começa quando você não chega aí. Há um livro aí que eu recomendo aí, Totalitarismo do Mercado, o mercado capitalista como ser supremo, de Sinkelhammer, de Franz Sinkelhammer. Eu acho que aí tem argumentos da economia e da teologia de Franz Sinkelhammer que vão contribuir com a palestra do professor Menezes. Maravilha, Ramiro. Stephanie, Professor, estou aqui. você está vendo isso tudo porque isso tudo te interessa de muito perto. Você percebeu? Com certeza, não, foi riquíssimo, né? Sempre é ótimo ouvir o Pois é. professor José Menezes. Eu vou pedir aos alunos uma atenção especial ao nosso seminário, que vai conjugar com o colóquio, que é sobre a obra do professor Belry Clark, enfim, ele é um inglês, mas eu quero que o professor Menezes entenda que eu não sou colonizado pelas teorias econômicas estrangeiras. Primeiro, nós te ouvimos, um economista nacional, latino-americano, enraizado profundamente na realidade brasileira. Nós vamos estudar esse autor apenas pela capacidade que ele teve de sistematização de grandes questões da economia, da ciência econômica, e eu vou pedir a Yara que peça aos colegas que se dispuseram a fazer esse trabalho, essa caridade com o nosso grupo, de apresentar a introdução desta obra, os capítulos 1, que é Política, Economia e a Economia Política, e a história da economia política, para a gente, e também o capítulo 16, que é Ciência, Ideologia e Economia Política, para nós nos prepararmos com o próximo debate com o professor Zé Menezes o ano que vem. É só por essa capacidade de sistematização que ele tem e tudo mais que nos ajuda aqui, porque reuniu muita coisa, mas a nossa ênfase é a você, aos nossos economistas aqui que nós ouvimos e vamos continuar ouvindo, brasileiros, latino-americanos. Muito bem. O seminário de 5 de dezembro, Yara, fica mantido, porque quando foi marcado, consultamos a todos e todos aprovaram a ideia. E a filmagem dele será disponibilizada a todos. Se alguém mudou a realidade e teve necessidade de não participar na segunda, apesar de concordado, a gente vai disponibilizar essa filmagem. Possivelmente, nós teremos um colóquio com pesquisadores da Universidade Nacional de Jujuy, para tratar de alguns assuntos aí importantes para nós. Gente, olha, muito obrigado, professor Menezes, e boa festa, e lembre de nós. Lembrarei. Boa noite a todos e todas, e agora vou para a confraternização. Muito bem. Então, Yara, estamos assim combinados? Quais